Olá, alô você, alô Brasil, saudações para você que se liga no canal Augusto Rocha. Muito obrigado mais uma vez pelo enorme carinho da sua audiência. Vila Nova e Amazonas chegam realmente precisando desesperadamente da vitória. Muito mais ainda o Amazonas. O aurinegro amazonense precisa urgentemente da vitória para tentar aí escapar da zona do rebaixamento. Vila Nova e Amazonas sonhavam com o acesso à elite do futebol brasileiro, quando planejaram aí os times para o início da competição, né, nessa Série B. O Amazonas, que foi campeão aí da Série C em 2023, e também o Vila Nova, né? É tricampeão aí da Série C, é o maior campeão brasileiro da Série C, com 3 títulos conquistados, né? Então nós temos aí 4 títulos de Série C em campo. Então são 2 equipes aí que com certeza, né, têm pesos diferentes no futebol. O Amazonas é um clube mais novo, foi fundado em 2019, e o Vila Nova foi fundado em 1943. E o Vila está melhor posicionado na tabela de classificação. Já o Amazonas ocupa a desesperada 18ª posição. A última vitória, né, contra o Criciúma em casa deu um fôlego, deu um respiro para o Amazonas, mas não vai ser uma tarefa nada fácil para a onça encarar o tigre. Quem será que vai vencer? Vai dar tigre ou vai dar onça? É isso que nós veremos hoje nesse tirateima aí, né? Entre os 2 mascotes aí, o tigre e a onça, né? Onça ou tigre? Pois é. O Vila Nova, como eu frisei, tem uma situação mais confortável aí na competição, já que o Vila, né, não tem chances, né, praticamente aí falando, deve ter alguma chance matemática, mas 40 pontos, né, nós estamos aí com 40 pontos aí para o Vila, e no G4 o Criciúma que tem 50, então são 10 pontos, nós estamos aí com 32 rodadas, né? Então 6 com esse jogo são 7 jogos, né, por disputar. Então o Vila poderia fazer aí 61 pontos, né? Mas a gente sabe que é muito difícil vencer todos os jogos e aí torcer por uma combinação aí aleatória de resultados, né? É muito complicado. Então realmente o Vila não tem chance de subir, e eu diria que com 40 pontos o Vila corre algum risco, mas o Vila Nova realmente está numa situação confortável, está aí a 8 pontos do Botafogo de Ribeirão Preto, que é o primeiro aí que abre o Z4. O Botafogo tem 32 pontos, então assim, se o Vila vencer hoje, dá um importante passo aí para a permanência na Série B, né? O Vila, como eu já frisei, é um time que tem a cara da Série B. Foi rebaixado aí algumas vezes para a Série C, mas o Vila Nova já tem inscrita na sua identidade aí Série B. É um time realmente hoje que eu diria muito identificado com a Série B. Já é uma tradição do Vila, né? O Vila já é um time tradicional da Série B, né? O torcedor vilanovense com certeza sonha em um dia poder ver o seu time disputar aí a elite, né, que não disputa desde 1985. Né? Então, são 40 anos sem disputar a Série A do Campeonato Brasileiro. O Vila, né, sonha, né, um dia, mas esse sonho está cada vez mais distante, né, devido às campanhas que a gente tem visto aí, né, que o Vila Nova tem feito nos últimos anos. Agora, o Amazonas, por outro lado, corre um sério risco de cair para a Série C. O Amazonas, que teve um início
avassalador aí na sua história, né? Conseguiu o acesso da Série B aí pelo Campeonato Amazonense, né? Foi disputar pela primeira vez aí a Série D, conseguiu acesso, foi campeão da Série C, a primeira vez que um time do Amazonas conquista um título nacional, né? Um time amazonense teve essa façanha, e o Amazonas está numa situação muito complicada, né? Tem aí o Volta Redonda, que joga nesta segunda-feira, né, contra o Atlético. O Volta Redonda também tem o mesmo número de pontos do que o Amazonas e também o mesmo número de vitórias, só que o Amazonas, por causa de um gol aí de saldo, né, é menos 14, o Volta Redonda tem menos 15, o Amazonas está na 18ª colocação e vai torcer aí, vai secar com certeza os adversários aí, né, o Volta Redonda, a Ferroviária de Araraquara, e esse jogo aí do CRB contra a Ferroviária é crucial, né, para os planos do Amazonas. Enquanto isso, o Amazonas tem que fazer o seu papel, tem que vencer o Vila Nova. Se vencer o Vila Nova, o Amazonas vai a 34 pontos, aí secando a Ferroviária, fica a 2 pontos. Mas se a Ferroviária ganha do CRB, aí volta a abrir uma vantagem de 5 pontos, né? Então, a situação não é nada fácil aí para o Amazonas, né? Que precisa, como eu frisei, urgentemente dessa vitória. Os dois times têm desfalques, né? Tanto Vila Nova quanto Amazonas vêm de desfalques aí para essa partida, né? Os dois times, logicamente, estão numa situação que não é nada confortável. O Vila Nova está a 9 jogos sem saber o que é vitória na Série B. É uma sequência muito negativa do Vila, né? São 9 partidas sem conhecer o que é vitória. Então, 7 empates. Então, o Vila empatou demais em casa. Se tivesse ganho, né, 4 partidas aí, dessas 7 que empatou, né, o Vila aí somaria 8 pontos. Então, hoje estaria com 48 pontos, estaria brigando lá em cima. Então, esses empates estão custando muito caro ao Vila Nova, né? É complicado, né? O torcedor vilanovense, que realmente tem mantido aí uma boa média de público, né? Mais de 8 mil torcedores por partida, né? Isso incluindo assim Campeonato Goiano, Copa Verde e a Série B. Só que agora, na reta final da Série B, a torcida do Vila Nova está minguando, né? Está diminuindo o seu comparecimento. E claro que tem que diminuir, porque o time não corresponde dentro de campo, então o torcedor vilanovense se sente desmotivado. Nas redes sociais tem muitas críticas aí ao time, né? Eu sei que realmente o torcedor gostaria de ver, né, o time no topo da tabela, né, brigando lá nas cabeças, mas esta é a realidade atual do Vila, né? O Vila que se sagrou campeão goiano de 2025 e vem aí periclitando, né? Vem ali cambaleando nessa Série B, né? Começou ali até bem, né? Brigando ali no G4, e depois o Vila Nova teve uma queda de produção, uma coisa assim pavorosa, né? É algo terrível. O torcedor vilanovense realmente é um torcedor que sofre demais, né? Acompanha aí o Vila Nova aí, né, na Série B, né, já disputou até a Série C e vem sistematicamente, né, torcendo, indo ao estádio, empurrando o time, mas infelizmente o Vila Nova não tem correspondido aos anseios, né, da sua torcida. Dentro de campo, o Vila coleciona
várias decepções, né? Enquanto Goiás e Atlético já subiram para a Série A, o Vila, né, vem aí amargando anos e anos e anos na Série B, né? E a gente sabe que a torcida do Vila Nova é muito grande, né? São mais de 600 mil torcedores que declaram o amor, a paixão pelo Vila Nova, né? Então, é um número muito considerável, é uma grande torcida, é um time tradicional de Goiás. E o Amazonas vem aí, né, com a força da novidade. É um time novo, é um time que tem aí obtido um destaque na região norte, né, do Brasil, e o time vem fazendo campanhas aí memoráveis, né? Inclusive, teve aquele jogo, né? Um jogo que realmente entrou para a história como Mangueiraço, né? Em 2023, em que o Amazonas conseguiu surpreender o Paysandu no Mangueirão e venceu de virada, se classificando aí para a decisão do campeonato, né, da Série B. Então, aquela arrancada sensacional aí do Amazonas, né? Então, a Onça acabou sagrando-se campeã, né, da Série C do Brasileirão, em cima do Brusque. O Brusque de Santa Catarina. O Amazonas teve essa força. Então, é algo que inspira, né? O Amazonas vem de vitória, né? Ao contrário do Vila Nova, agora o Amazonas venceu, né, o seu último jogo, e agora vem com moral, vem com força, vem com o ânimo total aí para enfrentar a equipe do Vila Nova, né? Será que o Amazonas vai ter força hoje? Pois é. O Vila Nova tem a força da sua torcida, joga no Oba, né, no Onésio Brasileiro Alvarenga, e tem, logicamente, a obrigação de vencer em casa. O Vila ainda corre risco de rebaixamento. Então, tem uma situação confortável, mas uma derrota pode deixar aí o Vila, de repente, uma combinação de resultados, a 5 pontos da zona de rebaixamento. Já pensou? Isso seria um pesadelo para a torcida do Vila. O time aí, de repente, até cair para a Série C, né, depois de ter ali, né, começado bem a Série B e ter até estado no G4. Né? Ficou ali no G4, estava bem, estava se destacando, só que, infelizmente, o sonho virou pesadelo para o Vila. Quando a gente analisa Vila Nova e Amazonas, as duas equipes têm desempenho, né, parecido na Série B. O Vila Nova, por exemplo, né, tem uma média de finalizações de 6,4 e o Amazonas 6,6. E até em número de cartões, né, também uma média parecida. Enquanto o Amazonas tem 3,2 cartões amarelo por jogo, o Vila tem 2,6. E escanteios, 4,2 para o Vila Nova e 4,3 para o Amazonas. Já o número de expulsões é maior por parte do Vila, né? São 10 expulsões, 10 jogadores expulsos, enquanto o Amazonas tem 6. Mas as semelhanças param por aí, né? Embora o Vila não esteja numa situação assim muito confortável no campeonato, está na 12ª colocação, o Vila Nova faz uma campanha um pouco melhor, um pouco. Também não é aquela campanha, né, que com certeza o torcedor vilanovense tanto sonhava, né, tanto queria, né, o Vila Nova se mantendo aí na briga pelo acesso da Série A. Infelizmente, não é o que acontece neste momento. O Vila Nova e o Amazonas já se enfrentaram
3 vezes, né? Então tiveram 3 confrontos na história entre os dois times, e o Vila Nova venceu 2 vezes e o Amazonas venceu uma, né? Então agora vai ser a oportunidade do Amazonas empatar ou do Vila Nova abrir aí a terceira, né, vitória, né? O Vila venceu uma vez, que jogou no Oba, né, nos seus domínios, e no último confronto entre as duas equipes, né, nós tivemos aí a vitória do Amazonas jogando em casa, 2-1, né, deu aí 2-1 pro Amazonas, né, a onça papou o tigre, mas hoje a torcida do Vila espera que realmente esta situação seja bem diferente, né? Jogando na casa do Amazonas, o Amazonas então teve essa vitória e teve uma derrota, né? Então hoje é a chance do Amazonas empatar o confronto, mas o Vila não quer saber dessa história, né? O Tigrão quer, né, os 3 pontos hoje no Oba e realmente tem todas as possibilidades de obter aí essa vitória, né? O Vila Nova, né, a gente sabe que costuma sofrer muita pressão aí por parte da torcida. É um clube, né, fundado aí por operários, né? Então, ao contrário aí dos times de elite que tem em Goiânia, né? O Goiás e também o Goiânia, né? O Goiânia acabou aí sendo rebaixado várias vezes, né? Então, assim, não tem mais aquela força que tinha aí nas décadas de 60, né? Enfim, então o Goiânia caiu muito. E o Vila, né, chegou a ser rebaixado aí para a Série B do Campeonato Goiano também, mas conseguiu este ano a proeza, né, de acabar com o tabu de 20 anos que não era campeão goiano. Então, Vila Nova e Amazonas têm os seus objetivos para esta partida, né? O Vila tem aí desfalques importantes, né? Mas o técnico Humberto Louser vai também ter retornos, né, para essa partida, né? O lateral direito Elias está de volta após receber o 3º cartão amarelo. E o zagueiro Everton cumpriu a suspensão aí pela expulsão, né, na partida, né, na última partida que ele disputou. E isso, então, anima com certeza o torcedor aí do Vila Nova, porque o Vila Nova reforça, então, o setor defensivo, né? Então, os 2 jogadores, tanto o Elias como o Everton, então retornam. Mas o Vila não vai poder contar aí com o Alisson Maia, né, que recebeu o cartão vermelho no empate com o América, cumpre suspensão hoje contra o Amazonas, e também o André Luiz, que foi penalizado aí com o 3º cartão amarelo, também está fora da partida. O Emerson Urso está em transição e é uma dúvida importante aí, mas o Vila tem aí a sua força, né? Vai ter Júnior Todinho, vai ter o goleiro Halls, né? O Halls aí, o Ralf também no meio. Então, o Vila tem condições de superar aí esses desfalques, né? Esse problema aí com os desfalques. O Amazonas, né, do técnico Márcio Zanardi, também tem problemas aí contra o Vila Nova, né? Então, os atacantes Henrique Almeida e Kevin Ramírez, ele que é o vice-artilheiro da Série B, estão suspensos porque eles receberam aí o 3º cartão amarelo, né? E o volante Domingos também vai cumprir suspensão. Então, o Amazonas precisa aí da vitória, né? E sabe que uma derrota hoje para o Vila pode complicar muito a situação e até, né, fazer com que o time, né, possa perder até posição aí e ficar numa situação aí muitíssimo complicada, né? Uma derrota hoje, olha, eu acho que vai ter gente já fazendo, né, se o Amazonas perder hoje,
Tem gente aí no Amazonas que vai com certeza já fazer os planos para disputar a Série C do ano que vem, né? Então é bem complicado, né? Um campeonato aí longo, né? Série B chegando à reta final e o Vila, logicamente, tem muita força e vai para cima hoje, com certeza, do Amazonas jogando aí no Honesto Brasileiro Alvarenga. E é o que o torcedor realmente almeja, né? Eu acho que não vamos ter aí um grande público aí, porque o torcedor do Vila Nova está desanimado com a equipe, né? O torcedor do Vila Nova está muito desapontado com essa campanha, essa irregularidade do time. E detalhe, se o Vila não vencer hoje, vai completar 10 jogos sem uma vitória. É algo assim inacreditável, impensável para um clube que almeja, que quer, que sonha com o acesso à Série A. Pensa, você ficar 9, 10 jogos sem vitória e aí vai completar 2 meses sem vencer. É um absurdo. Um torcedor do Vila Nova realmente é um sofredor, é um apaixonado pelo time, né? E não merece passar por essa situação, né? O torcedor do Vila Nova precisa voltar a sorrir, precisa ter essa vitória. E é o que realmente nós esperamos. Meu palpite hoje, eu acho que vai dar aí 3-1 Vila Nova. O Vila Nova vai vencer o Amazonas por 3-1, né? Acho que o Vila vence. Acho que o Vila Nova vai derrotar o Amazonas. É plenamente possível, realmente, o Vila vencer em casa, né? Agora, é aquela história também. O Vila é favorito na minha visão, pela posição que ocupa no campeonato, pela campanha que faz aqui, uma campanha regular, ok? Mas é uma campanha melhor do que a equipe amazonense. Então, o Vila tem plenas condições de sair do Honesto Brasileiro Alvarenga com essa vitória. É uma vitória importante para selar aí a permanência da equipe na Série B. Porque, né, se o Vila Nova perde esse jogo, vai ficar numa situação delicada, né? Pode ficar numa situação delicada. E não é isso que nós queremos ver, né? Queremos ver aí o Vila Nova bem, mas vai depender então dos jogadores, né? Eu espero que os jogadores do Vila possam ter captado aí as orientações do técnico Humberto Loser para realmente, né, colocar em prática o que treinaram durante a semana aí para essa partida. Nós sabemos que não vai ser um jogo fácil, é um jogo difícil, porque você joga contra um time que está no Z4, está na zona de rebaixamento. Se o campeonato acabasse hoje, o Vila Nova estaria livre, né, do rebaixamento, mas o Amazonas seria rebaixado. Então, o Amazonas joga a sua vida hoje, né? Sabe que a vitória interessa e muito ao time amazonense. E o estado do Amazonas realmente, Edu, quer que o time permaneça, né? Quer que o Amazonas permaneça na Série B, né? Porque o Amazonas vem recebendo aí investimentos, né? Então, contratou muitos medalhões no início, né, da sua história aí, jogadores de nome no cenário nacional e também no norte do Brasil, mas a gente sabe que a campanha do Amazonas é decepcionante, né? Não era realmente essa campanha que o torcedor, né, da Onça gostaria aí de ver este ano, né? Queria ver o time também brigando ali nas cabeças, né, da tabela, né? Mas o Amazonas realmente
vem fazendo uma campanha aí digna de esquecimento, né? Realmente, é uma campanha pífia, uma campanha que é bom até esquecer, né? O torcedor do Amazonas não vai querer lembrar dessa campanha aí por muitos anos, principalmente se o time for rebaixado para a Série C. O Amazonas está em ascensão no cenário regional e nacional. É um time que já foi campeão, né, amazonense, então tem um título estadual, tem um título da Série C e com certeza seria uma grande perda para a região norte ver um representante, né, do futebol da região norte sendo rebaixado para a Série C. O Amazonas que ficou muitos e muitos anos sem representação na Série B, o segundo nível do futebol brasileiro, né? Então, é descer mais um degrau se realmente for confirmado o rebaixamento do Amazonas para a Série C em 2026. Mas ainda tem tempo, né? Tem algumas rodadas ainda para o campeonato aí ser encerrado e matematicamente o Amazonas não está rebaixado, então vai com tudo aí para cima do Vila, né? E também nos jogos que lhe restam, né? Então nós temos que ver aí o que vai acontecer nesse duelo hoje, né? Eu acho, torno a dizer que o Vila Nova realmente deve vencer o jogo, né? Embora o Amazonas tenha garra, né? Melhor dizendo, né? Não tem tradição no futebol, é uma equipe nova, né? O Vila Nova é uma equipe já experimentada, né? Gabaritada na Série B, já vem disputando aí a Série B há quase 30 anos, né? E não em sequência, né? Porque, claro, teve os rebaixamentos aí, mas o Vila reúne condições para isso, né? E uma esperança aí de gols é o Júnior Todinho, né? Um atacante Júnior Todinho sempre é uma esperança. O torcedor se empolga, se anima e quem sabe hoje teremos aí 1 ou 2 gols do Júnior Todinho, né? Quem sabe? Vamos torcer, né? Quem sabe o Júnior Todinho volte a balançar as redes e aí o Vila Nova faça as pazes com a vitória. É um jogo complicado, né? O Vila não pode entrar na pilha de achar que já ganhamos, o Amazonas está na zona de rebaixamento, está no Z4, então a vitória é nossa, né? Vamos para cima. Não é por aí, né? O futebol não se ganha de véspera, né? Então precisa realmente ter muita atenção, ter muita cautela aí no jogo, porque o Amazonas, embora esteja nessa situação difícil, pode surpreender o Vila, né? O Criciúma talvez até pensasse que pudesse sair com a vitória jogando fora de casa, né? Jogando nos domínios aí do Amazonas e amargou uma derrota, né? O Criciúma que está no G4. Então, o Vila Nova não pode pensar que já ganhou o jogo, né? Tem que realmente encarar com muita seriedade aí esse desafio, porque é uma partida que tem os seus riscos, né? Tem os seus perigos aí para o Vila. E o Vila a gente sabe que às vezes, né, costuma decepcionar a sua torcida, infelizmente, dentro do Oba. Quantas vezes a gente já não viu isso, né? O Vila Nova às vezes precisando da vitória e aí decepção total. Isso já aconteceu inúmeras vezes, principalmente na Série B, né, do campeonato. Então, eu espero hoje que o Vila Nova não decepcione a sua torcida, né, porque a torcida do Vila Nova está sofrendo muito com o time aí nessa Série B, né. O Vila tem colecionado aí vários resultados frustrantes aí, principalmente aí
nesse retorno do campeonato, né, nessa reta final do retorno aí, nesses últimos 9 jogos, infelizmente, o time não está fazendo, né, jus por merecer aí realmente as vitórias, né? Não faz por merecer realmente uma colocação melhor no campeonato, porque tem empatado jogos, né, de forma tola, eu diria, entregado bolas aí, falhas individuais, falhas na defesa, né, que são complicadas, são difíceis até para o torcedor vilanovense digerir essas falhas. Agora, o Vila, se vencer, vai a 43 pontos, né? Aí ficaria a 7 pontos do G4 e ainda teria 6 jogos. Mas é muito difícil, né, do Vila Nova brigar aí por uma posição no G4, né? Você tem aí Novo Horizontino, Atlético Paranaense, Criciúma, a Chape, o Remo, o CRB, o próprio Cuiabá, o Atlético Goianiense, que está numa posição um pouco melhor do que o Vila, né? Então, assim, tem muitos adversários, né? Então não dá para o Vila realmente sonhar com isso, não. Não. O Vila hoje, na minha visão, é um time de meio de tabela, é um time que não vai cair e também não vai subir. Vai ficar ali no meio, ó, no meio da tabela, né? Talvez brigando ali pela 10ª, 9ª, 8ª colocação ali. Se de repente der uma arrancada aí, pode chegar em 7º, 6º, né? Mas é até difícil, viu? Com o desempenho recente do Vila Nova, é até complicado a gente dizer que o Vila Nova talvez vai chegar em 7º, 6º lugar aí, né? É muito complicado. Fica bem difícil da gente cravar isso, né? Porque o futebol que o Vila Nova tem apresentado é decepcionante. O seu torcedor tem razão de estar na bronca, a torcida se manifesta nas redes sociais, no estádio, né? E tem que realmente protestar mesmo, né, com o time desse jeito, nessa situação, né? O torcedor do Vila Nova merece coisa muito melhor do que essa campanha pífia, esta campanha medíocre que faz o Vila Nova em 2025 na Série B.